Olá! No nosso vídeo de hoje, iremos falar sobre um tema muito importante e atual dentro do planejamento familiar: a gravidez na adolescência. Nas últimas décadas, a gravidez na adolescência se tornou um importante tema de debate em políticas públicas no mundo. No Brasil, 1 em cada 5 bebês nasce de uma mãe com idade entre 10 e 19 anos, o que acabou se tornando um problema de saúde pública no país. De acordo com os dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o Brasil possui uma taxa de 68 nascimentos para cada 1.000 adolescentes e jovens mulheres entre 15 e 19 anos. O índice é elevado quando comparado com a taxa mundial de 46 nascimentos e fica acima da média latino-americana de 65 nascimentos por 1.000 adolescentes e jovens mulheres. O estudo da Organização Pan-Americana de Saúde, em parceria com a Fundação das Nações Unidas para a Infância, publicado em 2019, aponta que a gravidez na adolescência ocorre com maior frequência entre meninas com menos escolaridade, renda e acesso aos serviços públicos de saúde. Um dado preocupante é o número de bebês com mães de até 14 anos, que contabilizou 19.330 nascimentos no ano de 2019, o que significa que a cada 30 minutos, uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe no Brasil. Olá, boa tarde. Meu nome é Fabiana, eu tenho 28 anos e tenho 2 filhos. Minha primeira gravidez foi aos 15 anos de idade. Eu engravidei com 15 e tive com 16 anos. Era uma gravidez que não foi planejada. Na época eu estudava, estava cursando o primeiro ano do ensino médio. E logo assim que eu descobri minha gravidez, eu parei de estudar. Não frequentei mais a escola. Já estava no final do ano, já era novembro, faltava só uma prova para poder completar o bimestre. E eu não consegui fazer por enjoar, por me sentir mal, grávida com 15 anos, por saber que os meus amigos da escola não estavam passando pela mesma situação que eu. E aí eu me sentia muito mal com essa situação. Na escola eu tive educação sexual na época, mas não era aquela coisa assim bem profunda, sabe? Que era uma coisa assim que falava, tem que fazer isso, isso e isso. Em casa, meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos e a minha mãe, ela, por ser uma pessoa do interior do Nordeste, ela também não teve esse tipo de educação, né, sexual. Então ela não me passou nada sobre anticoncepcional, sobre usar camisinha e tal, e eu conheci a pessoa, tive relação, engravidei e pronto. Foi bem difícil. E logo depois, amamentando, engravidei do outro, que hoje em dia tem 9 anos. E também foi outro choque pra mim. Porém, do outro eu engravidei já sabendo as consequências e tal. E foi bem difícil. As dificuldades a gente teve bastante. Se eu tivesse, de repente, tido uma conversa com a minha mãe sobre camisinha, sobre anticoncepcional, se ela tivesse me levado até mesmo ao ginecologista, eu acho que hoje em dia eu não teria 2 filhos, um de 12 e um de 9 anos. Muito se fala hoje em dia a respeito do planejamento familiar, porém, muitas pessoas ainda confundem com o controle de natalidade. Surge então uma dúvida sobre o que é controle de natalidade e o planejamento familiar. A seguir, vamos entender melhor do que se trata cada um. O planejamento familiar é um conjunto de ações em que são oferecidos todos os recursos para auxiliar a ter filhos, quanto para prevenir uma gravidez indesejada, ou seja, recursos para a anticoncepção. O planejamento familiar é um direito sexual e reprodutivo e assegura a livre decisão da pessoa sobre ter ou não ter filhos. Em 1996, um projeto de lei que regulamenta o planejamento familiar foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República. A Lei de número 9.263/96 estabelece que as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em que todos os seus níveis, estão obrigados a garantir à mulher, o homem ou ao casal em toda a sua rede de serviço a assistência à concepção e contracepção,
como parte das demais ações que compõem a assistência integral à saúde. Além disso, devem receber apoio para as ações de prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis e de cânceres relacionados ao órgão sexual. Já o controle de natalidade é a taxa que mede a quantidade bruta de nascimento em uma população. Mais ou menos, nos últimos 4 séculos para cá, a população mundial vem aumentando numerosamente. Por conta disso, surgiram preocupações acerca da superpopulação mundial, como a indagação de até quando os recursos e alimentos disponíveis serão o suficiente para suprir as necessidades da população mundial. Com isso, uma das principais medidas propostas era o controle de natalidade, ou seja, diminuir forçosamente o número de nascimentos. Uma das mais famosas medidas governamentais de controle de natalidade é a política do filho único, na China, implantada em 1979. Estima-se que a China preveniu 400 milhões de nascimentos adotando essa política. Com o passar do tempo, essa política foi se abrandando até ser totalmente extinta em 2015, que, no entanto, impactou profundamente na dinâmica populacional e social da China. Então, em 2016, a política do filho único foi substituída por um limite de até 2 filhos por casal. Porém, em 31 de 5 de 2021, com um declínio considerável na taxa de nascimentos, a China anunciou que permitiria até 3 filhos por casal. Contudo, após experiências com esse tipo de controle compulsório, foi observando que o planejamento familiar é a maneira mais eficiente de reduzir o tamanho da população. Agora que você já entendeu a diferença entre o controle de natalidade e o planejamento familiar, vamos voltar à nossa problemática de hoje. Infelizmente, o alto índice de adolescentes com filhos mostra uma realidade ainda muito presente na sociedade brasileira, que é a desigualdade social. Dados revelam que a maioria das mães adolescentes tem poucos anos de escolaridade, é negra e vive em regiões economicamente desfavorecidas, o que nos leva a ver que a falta de acesso à educação e saúde são os principais fatores que levam à gravidez na adolescência, além da violência sexual. No que se refere às questões sociais, com filhos, dificilmente essas jovens mães conseguirão conciliar os estudos ou até mesmo ser inserida ao mercado de trabalho e ter independência financeira, o que acaba perpetuando o ciclo da pobreza e exclusão social. Além do aspecto social, a gravidez na adolescência está associada a uma série de riscos à saúde da mulher, como a eclâmpsia e pré-eclâmpsia, e a saúde do bebê, como a prematuridade e o baixo peso ao nascer, por exemplo. A sexualidade é encarada como um tabu em nossa sociedade por questões religiosas ou até moral. Nos dias de hoje, a falta de diálogo no ambiente familiar sobre a educação sexual ainda é fortemente presente. A educação sexual não é uma erotização da criança, e sim uma forma de levar a devida informação e conhecimento do seu corpo, para que o adolescente entenda a iniciação do seu desejo sexual e possa ter conhecimento sobre os métodos contraceptivos e como usá-lo corretamente, a fim de evitar uma gravidez indesejada ou até mesmo a contaminação ou transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. A família, os pais, são os educadores principais dessas crianças e desses adolescentes. Por isso, a importância dessa educação sexual ser inicializada no ambiente domiciliar.
As escolas têm um importante papel na educação sexual. No ambiente escolar, a educação sexual ensina diversas questões relacionadas ao sexo de forma didática e livre de preconceitos. O grande objetivo é acabar com os constrangimentos e tabus para informar de forma correta. Assim, os alunos entendem sobre seu organismo, gravidez, preservativos, anticoncepcionais e infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, é de extrema importância incluir os conteúdos sobre o tema no currículo escolar para ensinar as crianças sobre consentimento e o que precisam fazer caso precisem de ajuda. E para os adolescentes, o que é necessário para se preparar para a vida sexual com informação e de maneira responsável. É interessante salientar que países com educação sexual no currículo das escolas são os que possuem menores índices de gravidez precoce e transmissão de STS. É importante enfatizar que a educação sexual não é um incentivo à erotização e muito menos uma forma de ensinar a criança sobre atos sexuais, e sim ensiná-la a respeitar seu próprio corpo e saber se proteger. Ainda temos um longo caminho a percorrer, porém, para um resultado eficaz, é necessário o trabalho em conjunto da família com as escolas. O papel da enfermagem frente à gravidez na adolescência e a inserção do planejamento familiar. Cabe à equipe de saúde da família desenvolver ações de atenção primária e organizar a rede de saúde da sua região. O enfermeiro deve incentivar o adolescente a agir em nome da sua saúde e na garantia dos seus direitos quanto à acessibilidade ao serviço de saúde, promover o empoderamento, autonomia e o autocuidado. A enfermagem e toda a equipe de saúde da família são de extrema importância por ter uma visão ampla do cuidado, assim podendo contribuir com ações de assistência humanizada. Os profissionais devem apresentar linguagem simples e sem julgamento, confidencialidade das informações, privacidade no atendimento e, além de acolher, devem levar em consideração a individualidade de cada um. Promover ações juntamente com as escolas de educação sexual e realizar ações que dão orientação aos pais de como conversar sobre o assunto tem um grande impacto positivo. Durante a consulta de planejamento familiar, deve ser retirada todas as dúvidas e passar todas as orientações a respeito dos métodos contraceptivos seguros para determinada idade, já que nem todos são indicados para adolescentes com a injeção trimestral antes dos 16 anos de idade. A enfermagem é imprescindível na consulta do planejamento familiar, já que deve ser baseada na necessidade e realidade cultural dessa jovem. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza gratuitamente diversos métodos contraceptivos. São eles: pílula, mini-pílula, hormônio injetável mensal, hormônio injetável trimestral, pílula do dia seguinte, diafragma, DIU, laqueadura e vasectomia, preservativo feminino e masculino. Vale lembrar que todos os métodos hormonais ou cirúrgicos, como a laqueadura, deverão ser indicados por um profissional de saúde de acordo com a necessidade individual de cada paciente. O único método contraceptivo que previne a transmissão de ISTs são as famosas camisinhas, masculinas ou femininas. Oi, boa tarde, meu nome é Thaís, eu sou enfermeira aqui da Clínica da Família Nilda Campos. Eu vou falar um pouquinho para vocês, bem basicamente, bem rapidinho, sobre a dificuldade das adolescentes de aderirem ao planejamento familiar. Aqui na clínica, a nossa maior dificuldade, nessa aderência é que, assim, por serem adolescentes, por serem umas meninas muito jovens, elas não aderem aos métodos contraceptivos, por exemplo, o método da injeção, quando é injeção mensal, elas esquecem a data de tomar, passam muito tempo e nesse meio tempo muitas delas engravidam, Quando a injeção trimestral, às 3 em 3 meses, nós temos maior dificuldade porque elas nunca sabem quando é a próxima data, mesmo com atrasamento, mas elas não voltam para estar fazendo no período certo. O DIU, elas não gostam do DIU porque elas ouvem muitos mitos, não sabem o que é verdade ou mito, mesmo a gente explicando, elas ainda têm um pouco de dificuldade. O método oral também é muito mais complicado, porque tomar hoje, amanhã elas não tomam, ficam 3, 4 dias sem tomar. E nós temos muita dificuldade, até mesmo delas virem nos dias.
Quanto à medicação por via oral, também a dificuldade é bem maior, porque elas tomam hoje, amanhã não fazem uso da medicação, ou ficam 3 dias sem tomar, ou não sabem nem onde está a cartela, o irmão pegou, a irmã sumiu. Então, assim, e nós também temos muita dificuldade quanto à aderência delas virem mesmo para um planejamento familiar, né? Elas não vêm no dia do grupo, aí aparecem em demanda, querendo a receita ou querendo trocar de método. Então, assim, nós temos bastante dificuldade com as adolescentes. E nós temos que ter algumas estratégias para elas virem à unidade e para elas aderirem ao tratamento adequado. Vimos que a gravidez precoce pode causar danos físicos e psicológicos, às vezes irreversíveis. O acesso ao planejamento familiar e à educação sexual é o caminho para que possamos reverter esse cenário que nos encontramos hoje. O planejamento familiar e a educação sexual é o dever do Estado, da família e da escola, ou seja, é nosso dever como profissional de saúde, familiar e educador promover a mesma. Você, familiar, converse com seus filhos, acabe com esse tabu, oriente seu filho a iniciar uma vida sexual com responsabilidade. Educador, ensine os seus alunos de forma didática e correta sobre educação sexual. Transmita conhecimento a esses jovens que muitas das vezes só precisam de orientação sobre o assunto. Nós, como profissionais da saúde, devemos colocar em prática os princípios do nosso Sistema Único de Saúde, como a universalidade do acesso ao atendimento, a integralidade, promovendo ações preventivas e educativas sobre o planejamento familiar e, principalmente, a equidade, um atendimento livre de discriminação e humanizado a esses jovens de acordo com a sua necessidade e a sua realidade. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Encerro com vocês deixando uma reflexão sobre o conhecimento. Só o conhecimento é capaz de vencer a ignorância. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. Conhecimento só tem função de verdade quando é compartilhado.